sertão ocupado por várias nações dos índios brabos. Nos tempos do Império, era assim conhecida a área onde nasceu Nova Friburgo. Os nativos eram os índios das tribos Puri, Puri Coroado e Guaiacás. A colonização foi feita pelos suíços, autorizados a se estabelecerem lá por um decreto do rei Dom João VI em 1818. O objetivo era estreitar laços com os povos germânicos. Com a inauguração da Estrada de Ferro, em 1870, que escoava a produção de café para o Porto do Rio, a região cresceu e, em 1890, foi elevada à categoria de cidade, atraindo mais imigrantes. Na década de 1960, Nova Friburgo já tinha 70 mil habitantes, sendo que 80% da população vivia na área urbana. A indústria metalúrgica ganhou força, mas ainda era o setor têxtil que empregava a maioria dos trabalhadores. Atualmente, o município é responsável por 25% da produção nacional de lingerie e é conhecido como a capital da moda íntima. Hoje, no Cidades, eu recebo o deputado Anderson Nogueira e o professor Uderson Meneghite Ribeiro, que vão contar um pouquinho da história de Nova Friburgo para a gente. Queria agradecer muito a presença dos senhores e antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir um VT para o pessoal conhecer um pouquinho mais de Nova Friburgo. Nova Friburgo foi criada por um decreto real assinado por Dom João VI no dia 16 de maio de 1818. Está localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro. O município ocupa uma área de aproximadamente 900 quilômetros quadrados e tem uma população estimada pelo IBGE em 184.786 habitantes. A cidade é a maior criadora de truta do estado. A produção mensal chega a 3 toneladas. A espécie se adapta bem ao clima frio e às águas cristalinas características do local. Também é referência na produção de flores, sendo a maior do Rio e a segunda do Brasil. Outra importante atividade econômica do município é a indústria têxtil, com destaque para as fábricas de lingerie. Nova Friburgo é conhecida como a capital da moda íntima. O turismo é mais um ponto forte da região, que tem paisagens naturais famosas e propícias à prática de esportes radicais, com muitas montanhas, rios e cachoeiras. A cidade possui a maior rede hoteleira do interior do estado. Agora que todo mundo já conheceu um pouquinho da cidade, Nova Friburgo, vamos começar a conversar. Em 2011, aconteceu a maior tragédia climática, que é na região serrana, e Nova Friburgo foi atingida com casas destruídas, tudo alagado, foi um problema muito sério. E a cidade ainda tem marcas dos problemas. Eu quero que os senhores falem para mim um pouco do impacto do que aconteceu naquela época e a gente vai começar a conversar do que foi feito, como é que está a reconstrução da cidade. Toda a história que foi aqui contada demonstra que é um município diferenciado. Em primeiro lugar, porque é o único município brasileiro que foi estipulado por decreto real, Foi a primeira cidade do Brasil que, de certa forma, teve a ideia de planejamento, que teve a ideia de um crescimento que deveria ter sido, ou pelo menos a intenção, à época do Império, de Dom João VI, era fazer uma cidade que fosse organizada. Além dessa característica, uma colonização diferenciada. Afinal de contas, é uma das poucas cidades que foram colonizadas por suíços, mas que há também uma grande influência dos alemães. Aliás, toda a industrialização do município, e já foi um dos mais industrializados do país, justamente por conta dessa questão da Alemanha. Aliás, diga-se de passagem, e é uma curiosidade, Nova Friburgo é uma das poucas cidades que tem que a voltagem é 220, justamente porque tinha a sua própria empresa de energia elétrica, que foi fundada pelos alemães, para fazer todo o ciclo econômico do município. Lá não foram os portugueses que chegaram primeiro. Totalmente diferente. Então, todas essas características fazem com que Nova Friburgo seja uma cidade realmente muito diferenciada. Agora, se há na linha do tempo momentos marcantes na história de um município, como a sua fundação, ou as datas que aqui foram colocadas muito bem na matéria, sem dúvida, 11 para 12 de janeiro de 2011, entra nessa linha do tempo como um divisor de história, porque a partir daquele instante se abriram cicatrizes, se abriram feridas cujas cicatrizes permanecem evidentes nos morros, nas montanhas que foram simplesmente lambidas, no mar de lama que se tornou a cidade naquele período. E se a região serrana como um todo foi muito atingida,
Nova Friburgo, sem dúvida alguma, foi a cidade mais atingida, porque diferente de Petrópolis e Teresópolis, Nova Friburgo foi atingida em todo o seu território. Petrópolis esteve bem localizado em um bairro, um distrito, assim como Teresópolis. Friburgo não teve foi na cidade inteira. Um distrito da cidade que não tenha sido atingido pelo evento climático. E esse processo de reconstrução, ele continua, está longe de ser finalizado, mas eu tenho defendido, inclusive em plenário na Alerj, que nós precisamos sair dessa ideia de reconstrução e partir para o renascimento. Nova Friburgo completa 200 anos no ano de 2018. Eu espero que no dia 16 de maio de 2018 a gente possa colocar aí um novo marco nessa linha do tempo, no sentido de que, a partir dali, nós possamos, de fato, iniciar esse processo de renascimento da cidade. Professor, o senhor é especialista em planejamento ambiental. O que tem sido feito e o que precisaria ser feito para, de fato, melhorar essa situação? Porque agora, janeiro, vem de novo, mês das águas, e pode acontecer outras tragédias, outras inundações, outros problemas na região serrana, inclusive em Nova Friburgo. Nova Friburgo tem uma situação geográfica muito peculiar, né? Ela está estruturada dentro de um relevo de vales encaixados. E isso proporciona a sua ocupação nas vertentes desses morros, né? E esses morros foram ocupados de uma forma muito desorganizada, muito irregular. E são morros erodidos com o tempo, que praticamente, numa boa parte do município, já não tem a rocha consolidada. Com o advento da chuva, o terreno ele acaba absorvendo mais água e a gravidade empurra, fazendo o escorregamento da massa. Então, teoricamente, a gente está dentro de uma área muito vulnerável. Só que o processo de ocupação desorganizado, desestruturado, levou a esse acontecimento. Eu diria que não foi só uma tragédia climática, né? Foi uma tragédia humana, onde a gente pode colocar que não só as vítimas, 900 e poucas vítimas oficiais, que a gente acredita que seja muito mais do que esse número que foi colocado, mas as pessoas que também permanecem, né? Que sofrem danos psicológicos, tudo, né? Danos econômicos, e esse lado humano ele tem que ser visto com muita calma, e essas pessoas têm que ter um atendimento, o acolhimento tem que ser feito de uma forma diferenciada, o que a gente ainda percebe de uma maneira muito frágil no município, né? O 2011 ainda é uma data muito presente na nossa cidade, e como o Anderson bem disse, está na hora da gente renascer. A gente tem que conseguir conciliar os esforços para modificar todo o patamar do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social e também da prática ambiental. Não permitir que novas áreas sejam ocupadas de uma forma desorganizada, onde o poder público realmente se faça presente e impeça determinadas obras que não contribuem nada para o nosso município, que nós tenhamos mais áreas verdes, como parques. Friburgo está dentro de uma mata atlântica e não tem um jardim botânico, por exemplo. Isso já demonstra o quanto que a nossa cidade parou de pensar no lado humano, né, da interação das pessoas. Friburgo voltou-se para uma economia onde as pessoas tinham que se deslocar de um distrito para o outro para o trabalho. Trabalho, casa. E a prática do lazer, a prática do meio ambiente como um instrumento de acolhimento humano foi deixado um pouco de lado. E, deputado, como o professor disse, essa condição geográfica da cidade é desfavorável. E, pelas minhas pesquisas, 20 bairros, comunidades, loteamentos de Nova Friburgo ainda hoje são locais de risco. São áreas de risco. A tragédia, o professor Uderson foi muito feliz numa primeira colocação que toda tragédia climática ela é precedida de um fator humano, né? Os nossos governantes têm por praxe dizer foi um evento climático por causa das chuvas, da massa que veio da Amazônia. Claro, tem todos esses fatores, mas a gente não pode ficar se apequenando apenas a esses fatores climáticos. Os fatores climáticos existem e a perturbação do evento climático vai ser cada vez maior em todas as cidades, em todos os municípios brasileiros e mundo afora. Agora, é importante que a gente possa
inverter essa intervenção humana para práticas mais ambientais, como, por exemplo, disse o professor, o uso de jardim botânico de altitude, a devida ocupação dos locais e o pior, em Friburgo, né, depois dessa aula de geografia aqui, que além de ser uma cidade num vale, tem um rio no meio. Ou seja... Piora a situação ainda mais. É o ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E por isso a gente precisa realmente fazer uma revisão que, claro, é a longo prazo. Agora, houve um avanço após o evento climático de 2011, que foram os sistemas de alerta. Isso melhorou bastante, ainda que eu não considere perfeito, mas os sistemas de alerta hoje, eles são bastante eficientes, né? Seja por SMS, seja através das sirenes que foram instaladas nessas mais de 20 áreas de riscos mapeadas. Dá um alerta para a população de que tem um risco iminente. Ou seja, você não vai evitar o prejuízo econômico, mas você pode evitar a perda humana. Então isso para mim é fundamental. Se naquela época, em 2011, nós tivéssemos já sistemas de alertas, com certeza o número de mortes seria muito menor. E mais do que isso, além dessa questão do sistema de alerta, é importante incutir na população a cultura da prevenção de defesa civil. O Japão é um bom exemplo para o mundo inteiro, porque o Japão sempre teve esses problemas de tsunami, de terremotos. Então a população japonesa está muito preparada porque ela tem isso já como hábito, como ela cultura. já sabe o que fazer quando tem um risco. No Brasil a gente ainda precisa avançar demais nesse sentido, mas eu acho que a gente deu alguns passos. Agora, Malva, não podemos esquecer de uma outra tragédia ocorrida após a climática, que foi a tragédia política, da corrupção. Né? Todos vão se lembrar, e que realmente chocou todo o país, que com todo aquele envolvimento da população brasileira em doações, seja em dinheiro, ou em alimentos, ou em água, houve por parte dos gestores daquele momento a conduta equivocada de desviar verbas que seriam para o atendimento, pronto atendimento à população ou para o início do processo de reconstrução. A gente não pode esquecer isso, e esses gestores precisam ser punidos pelo judiciário e precisam ser punidos pelo processo democrático. E agora, como que está a situação dessas famílias que perderam tudo? Algumas ainda recebem um aluguel social e outras já receberam suas casas. Como que tá isso? A gente, de certo modo, fica feliz por essas pessoas terem uma residência. Mas o modo com que foi feito a gente não concorda. Até porque pessoas que moravam em locais bem distintos dentro do município, que tinham uma identidade local, uma história local onde residiam, acabaram sendo deslocados para um outro ponto onde se fez um aglomerado. Né? Eu não gosto de usar a palavra gueto, mas de certa forma o que se constituiu ali foi um gueto. Pessoas com identidade, com culturas, com histórias de vida completamente diferentes foram colocadas, aglutinadas no mesmo território, no mesmo ponto, sem a devida, sem o aumento devido da infraestrutura local. Não houve uma preocupação no escoamento viário, você não teve uma duplicação das estradas de acesso àquela localidade, que fica no 6º distrito, distrito de Conselheiro Paulino, que é a segunda área mais populosa do município de Nova Friburgo, que se desloca cotidianamente num movimento intenso, num movimento urbano muito intenso. E você tem congestionamentos diariamente. E isso não facilita a questão da população, o bem-estar da população, né? Eu entendo o governo do estado quando diz da dificuldade de se achar um terreno que seja plano, numa região como essa, onde se possa alocar essas famílias. Mas o modelo que foi feito pelo estado realmente ele traz preocupações. Se juntou ali praticamente 10 mil pessoas num só lugar, em prédios apertados. Com um aglomerado muito grande. E as pessoas que perderam as suas residências, com certeza não têm residências parecidas, ou seja, modificadas, e sem a estrutura, além da já colocada pelo Uderson, sem a estrutura, por exemplo, de creche, escola, posto de saúde. Por exemplo, as crianças continuam estudando nas escolas antigas, ou seja, às vezes atravessam um município inteiro para ir para aquela escola onde estudava e não tem a escola dentro do bairro que é chamado Terra Nova. Ou seja, a Terra Nova, mas com os problemas todos antigos e com a lógica muito errada. E me preocupa muito, porque aí você perguntou do aluguel social. Segundo o governo do estado, hoje já não há mais pagamento de aluguel social. Por quê? Porque foram feitas as compras assistidas, que é no modelo
onde o sujeito é indenizado e compra uma outra residência, ou seja, o Estado compra outra residência para aquela pessoa ela tem que achar. E o outro processo foi realmente de colocação nesse bairro chamado Terra Nova, onde estão lá 10 mil pessoas. E aí se tirou a necessidade do pagamento de aluguel social. Quem não entrou nem na compra assistida e nem nessa casa Terra Nova já não recebe mais o benefício, porque, segundo o Estado, teve as suas chances de assim fazê-lo. Agora, o atendimento psicológico, esse não ocorreu, esse acompanhamento devido, infelizmente, não houve esse cuidado com as pessoas. Eu vou pedir um minutinho para os senhores. O Cidade vai para um rápido intervalo. Voltamos em um minutinho. Não saia daí.